Família amada do meu coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso vídeo do dia. É um prazer, é uma alegria receber você aqui hoje. Espero que você esteja muitíssimo bem. Hoje o nosso vídeo é muito precioso, porque vocês me pediram dicas para ler a Bíblia. Vários de vocês me contaram que têm dificuldade de ler e entender a Bíblia. Então, por isso, nós criamos o quê? Uma metodologia, um passo a passo bem simples. São só 3 passos para você aplicar quando você for ler a Bíblia na sua casa. E o primeiro passo é a gente perguntar assim, quem Deus é? Quando a gente lê, e a gente vai ler aqui juntos para praticar a metodologia, a gente vai ler Daniel 1, um pouquinho de Daniel 1. E quando a gente lê um trechinho, uma frase, uma palavra na Bíblia, a gente precisa pesquisar, a gente precisa entender, a gente precisa explorar, a gente precisa buscar, se perguntar para o Espírito Santo, quem Deus é? Como que é o coração dele, como que ele pensa, do que ele gosta, o que ele deseja. E o segundo passo é a gente perguntar assim, Pai, o que o Senhor quer que eu faça? A gente precisa entender, bom, se meu pai gosta disso, eu tô fazendo isso? Se meu pai pensa assim, eu tô pensando como ele. Se meu pai fala assim, eu tô falando como ele. Eu tô fazendo aquilo que é a vontade dele, eu tô buscando a vontade dele, eu tô buscando a minha vontade, os meus interesses. Então eu preciso perguntar, Pai, o que o Senhor quer que eu faça? E o terceiro e último passo é a gente dizer, Pai, que seja feita a sua vontade. Sabe a oração do Pai Nosso que diz assim, Jesus nos ensinou a dizer que seja feita a tua vontade, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, não a minha vontade, mas a tua vontade. Então eu preciso entender o que precisa ser convertido, preciso alinhar meu coração com o coração do Pai, minha boca com a boca do Pai, a minha vontade com a vontade do Pai, o meu sonho com o sonho do Pai, e é isso, tá, família? A coisa mais importante é a gente entender que toda vez que a gente está abrindo a Bíblia, para ler a Bíblia, a gente está entrando em contato com a verdade. Nós estamos entrando em contato com o nosso Pai do Céu, nós estamos ouvindo a voz de Deus através da leitura da palavra. E toda vez que a gente está se relacionando com uma pessoa, que a gente está passando tempo com essa pessoa, a gente vai se tornando cada vez mais o quê? Parecidos com essa pessoa. E é exatamente para isso que nós nascemos, para a gente passar tempo com o nosso Pai do Céu, para a gente ser modificado por Ele e se tornar cada vez mais semelhantes a Ele. Amém? Amém. Então vamos começar aqui. Eu vou começar já te dizendo antes da nossa leitura que o nosso Pai do Céu hoje tem algo preciosíssimo para nos dizer. Já ouviu uma frase que fala assim, que sucesso deixa pistas? Você já ouviu isso? Eu já ouvi muitas pessoas falando essa frase, e ela é uma frase que é verdadeira. Existem padrões. Existem padrões tanto para o fracasso, tanto para um destino que não é de vida, tanto para um destino que não é o destino que a gente deseja, como também pistas daqueles que vivem o propósito, daqueles que vivem o sucesso, daqueles que chegam no destino. Existem pistas, existem padrões, existem sinais, existem repetições, existem. E a gente pode então começar a aplicar esses padrões, a nos mover conforme essas pessoas que já tiveram, que já obteram um êxito, sabe? Então, hoje a gente vai entender que para a gente ter sucesso, a gente precisa pagar um preço. E qual é esse preço? O preço é renúncias, repete aí comigo, renúncias e relacionamento. Renúncias mais relacionamento. Primeiro eu preciso renunciar aqueles conselhos que não são os conselhos de Deus, aquelas mesas que não são as mesas de pessoas que carregam Deus. Eu preciso renunciar os moldes e padrões deste mundo. Eu preciso renunciar o medo. Eu preciso renunciar o orgulho, o coração fechado, não ensinável. Eu preciso renunciar às tolices. Eu preciso renunciar o medo de pessoas, a necessidade de aprovação de pessoas, a dependência de pessoas. Eu preciso renunciar o que essa terra tem para oferecer, o que esse mundo, o que essa Babilônia tem para oferecer. Eu preciso renunciar, abrir mão. Para quê? Para que eu possa me abster disso e focar naquilo que o meu pai, o nosso pai tem para nós. A gente precisa ouvir os conselhos dele. Eu disse para vocês, lembra? Nós falamos aqui juntos. É o quê? A gente se abster, a gente renunciar, mais relacionamento. Nos relacionar com quem? Com o nosso Pai do Céu. Acima de tudo, em primeiro lugar, a gente precisa buscar Ele, a vontade dele, os conselhos
dele para nossa vida. Amém? Então a gente vai ter um resultado, família, porque o nosso Pai, eu não sei se eu falo isso agora, se eu dou esse spoiler, porque isso já é uma resposta aqui da nossa metodologia. Eu vou dar logo essa resposta, não vou fazer suspense não. Nosso Pai do céu, ele é galardoador. Você sabe o que significa isso? Galardoador é um recompensador. Ele sempre recompensa quem busca ele. A gente nunca sai de mãos vazias. E a gente não está indo buscar o nosso Pai, vamos entender com muita clareza, para que a gente tenha coisas nas nossas mãos. Não, a gente vai buscar o nosso Pai para a gente desfrutar da presença dele, para a gente abrir o nosso coração e ser cheio dele, da vida dele, da verdade dele, da paz dele, da alegria dele, do amor dele, da visão dele, do entendimento dele, do propósito dele. Mas naturalmente nós não temos como sair vazios, porque vamos pensar, o nosso Pai, ele é uma fonte limitada, uma fonte generosa, uma fonte infinita, que não para de jorrar vida. Ele é a fonte de vida. Então não tem como sair vazio da presença do nosso Pai. Não tem como sair faltando, não tem como sair mais quebrado, não tem mais como sair doente, não tem como sair do jeito que a gente entrou. Porque toda vez que Jesus entra na cena, ele muda tudo, ele é a luz, ele muda tudo de lugar, ele aponta o caminho, ele aponta uma nova direção, ele traz vida, ele traz ressurreição, amém? Então vamos lá. Vamos ler aqui um pouquinho de Daniel e a gente vai conversar sobre e aplicar a metodologia juntos, combinado? Me contem aqui se vocês já estão aplicando a metodologia, lendo na casa de vocês. Eu quero dar uma dica também. Eu sempre estou esquecendo de dar essa dica, tem muito tempo que na hora que eu estou no meu secreto, né, lendo a palavra, eu sempre penso, eu faço isso e eu não tenho falado isso. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um suspense, sim. Você vai ter que ficar até o final, porque só no final eu vou contar essa dica extra, tá? Para você ler a Bíblia na sua casa. Que legal. Eu nunca faço isso, mas dessa vez eu vou fazer, tá? Pra você ficar até o final, combinado? Me conta aqui se você ficou curioso, se você vai ficar até o final, se você ficou até o final. E se você ficou até o final, não escreve nos comentários o que foi falado como dica pra você ler a Bíblia, tá bom? Não fala, beleza? Vamos lá, vamos começar então a leitura de Daniel. E a gente vai começar aqui em Daniel 14, tá? A gente vai até o 17, combinado? Vamos lá. Lembra que Daniel, ele pediu para um servo do rei para fazer uma experiência. Daniel teve a sabedoria do Senhor. Daniel, eu vou contextualizar para você entender. Se você não assistiu o vídeo anterior, eu vou te contextualizar do que a gente já leu, tá? Daniel, ele queria se abster da mesa do rei, do banquete do rei, da oferta do rei, da oferta da Babilônia, tá? Então ele fez uma sugestão, ele teve a sabedoria do Senhor, a guiança do Senhor, e ele fez, com muita sabedoria, comunicou para o servo do rei e falou assim, servo do rei, eu vou te fazer um pedido, servo do rei, que tal se a gente fizer assim? Ele deu uma sugestão pro servo do rei, que tal a gente fazer um teste, uma experiência por 10 dias, onde eu não me alimento desse banquete, dessa oferta sua, eu me alimento daquilo que eu quero me alimentar, daquilo que eu decido me alimentar, da dieta que eu quero ter, tá? Por quê? Porque eu te garanto que vai ter um resultado. E aí, depois desse período de teste, você mesmo tira suas conclusões, porque ele tinha certeza que ia ter o resultado que ele tinha falado que ia ter. Por quê? Porque ele sabia que era dependente do Senhor, porque ele sabia que era o Senhor que fortalecia ele, que o Senhor que dava saúde e vida para todo o ser dele. É a palavra de Deus que nos dá vida e saúde para todo o nosso ser. É a palavra de Deus que nos fortalece. É a palavra de Deus que nos guia, que nos dá estratégias, que nos dá a luz, que nos faz avançar, que nos faz romper, que nos faz não parar de prosperar. Amém? Então vamos lá. Aí continuando aqui. Peço que faça uma experiência com os meus servos durante 10 dias. E depois que o servo concordou, ele fez a experiência durante 10 dias. Vamos começar aqui. Passados os 10 dias, eles pareciam o quê? Mais saudáveis, mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Então, Daniel pediu para fazer o teste, sugeriu o teste.
Aí o servo aceitou, porque o Senhor já estava no comando no coração dele, desse servo, o Senhor estava no comando do coração desse servo, então ele aceitou, Daniel teve a sabedoria do jeito de falar, ele se comunicou da maneira certa, ele falou da maneira certa e destrancou, destravou aquele coração aceitou o pedido de Daniel, eles fizeram um teste, eles fizeram a experiência e no final, a aparência daqueles jovens que fizeram a experiência de se abster da mesa do rei era de pessoas ainda mais fortes e ainda mais saudáveis de quem estava comendo da mesa do rei. Amém? Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados, em lugar disso lhes dava vegetais. E esses 4 jovens de Deus, Deus deu. A esses 4 jovens, Deus deu. Vamos lá. Sabedoria, inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E a Daniel, além disso, Deus também deu a sabedoria para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Nós vamos parar por aqui. Bom, vamos lá, vamos entender. Daniel, ele fez o pedido, ele teve uma comunicação sábia, ele fez sugestões, ele falou, vamos testar, ele não impôs, ele não falou com arrogância, ele não fechou nenhum coração, pelo contrário, ele destravou os corações. O coração desse servo que tinha medo do rei, medo de pessoas, medo do que aconteceria se seguisse o conselho de Daniel, foi destravado e Daniel teve êxito, porque ele teve a guiança, a sabedoria que veio do Senhor. Tá? E por que a consequência de se abster do banquete da Babilônia, do orgulho, da arrogância, da insubmissão ao Senhor, do temor do Senhor, tá? Eles não fizeram isso, pelo contrário, eles temiam o Senhor, eles buscavam o Senhor, se submetiam ao Senhor. Ele tinha relacionamento com o Senhor, ele era guiado e tinha estratégia do céu. E porque ele se absteve desses moldes e padrões desse mundo, ele se tornou mais forte, mais saudável, com a aparência de mais forte, mais saudável, então eles se destacavam, as pessoas podiam ver que eles eram diferentes, que eles tinham mais sabedoria, mais força, mais saúde do que as pessoas que estavam consumindo os moldes e padrões desse mundo, as pessoas que estavam se misturando aos moldes e padrões, se alimentando dos moldes e padrões deste mundo, certo? E o Senhor, porque eles se absteram, porque eles renunciaram e buscavam do Senhor, se alimentavam do Senhor, o Senhor recompensou. O Senhor galardoador recompensou. O que ele fez? Ele deu sabedoria, inteligência e dons. Então, essa é a clareza que a gente precisa ter aqui hoje. Vamos aplicar a nossa metodologia. Vamos lá. Quem Deus é? Em primeiro lugar, Deus é aquele que tem prazer em se relacionar com a gente. Ele nos fez para isso. Essa é a nossa identidade. Vamos entender aqui uma coisa. Talvez Daniel ele não tivesse totalmente clareza do destino dele. Se a gente não for obstinado com o nosso destino, a gente vai ser um alienado. Então qualquer coisa que nos oferecerem, qualquer coisa que nos sugerirem, a gente vai topar, a gente vai se alimentar. Mas se a gente souber exatamente quem nós somos, qual é o nosso propósito, por que estamos aqui, para onde estamos indo, a gente não vai aceitar qualquer coisa, a gente não vai ser alienado, as pessoas não vão escolher pela gente, nós vamos dominar, nós vamos governar junto com o Senhor nessa terra. Entende? Então, Daniel, ele estava ali governando com sabedoria. Ele estava se submetendo ao Espírito Santo de Deus, mas governando nessa terra, porque nós somos chamados para estar em cima e não embaixo, para ser cabeça e não cauda. Então, Daniel estava exercendo o papel dele como um pequeno Cristo, de representar Deus na terra, de ser o embaixador de Deus na terra. E nós nascemos para ocupar este lugar, ser luz, ser sal, ser diferente. E para a gente ser diferente, a gente precisa se abster de distrações, se abster de moldes e padrões deste mundo. Você está disposto a renunciar? Olha, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, mas para quem sabe para onde está indo, precisa ser coerente. Quem sabe para onde está indo precisa ser coerente. Então, assim, se eu sei que eu estou indo, eu sei o meu destino, eu sei o que eu preciso fazer para chegar no meu destino. Se eu sei o meu destino, eu sei o que eu não posso fazer, o que eu não devo fazer, porque senão eu não vou chegar no meu destino, certo? Então Daniel poderia não ter total clareza do destino dele.
Talvez você não tenha total clareza do seu destino, de tudo que o Senhor preparou, de tudo onde o Senhor quer te levar, e não importa, você não precisa disso. Sabe por quê? Porque a gente precisa só se posicionar aonde a gente está. Neste dia, nessa estação que a gente está. A gente só precisa se posicionar no hoje e obedecer às instruções do Senhor, e buscar o Senhor, e buscar a vontade do Senhor. A gente só precisa se posicionar no hoje, certo? E o Senhor vai guiar a gente, talvez seja de passo em passo, talvez seja como uma estrada à noite totalmente escura, que você só consegue colocar ali teu farol para ver um pouquinho à sua frente. Isso pode acontecer, aconteceu, por exemplo, com Abraão. O Senhor só falou assim: sai da sua terra, sai da sua parentela e vai para onde? Vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar, ainda não te mostrei tudo não. Eu ainda não te contei tudo não, mas sai e vai. Entende? Então já tinha um comando. E o comando era claro: sai e vai. E vai para onde? Não sei, vou te falar daqui a pouco. Mas confia, se rende, obedece. E daqui a pouco você vai saber o próximo comando, você vai saber qual que é o próximo passo. Entende? Então não sabemos se Daniel tinha total clareza do porquê ele estava ali com muita exatidão. E para onde, o que queria acontecer, o que o Senhor ia fazer. Eu não sei se ele tinha essa total clareza. Nós não sabemos, não temos como saber. Mas uma coisa é certa, eu creio que Daniel sabia quem ele era e que ele tinha um propósito e que ele tinha que ter um padrão diferente do molde deste mundo. Então ele sabia, se a gente precisa saber, somos filhos, somos escolhidos, estamos nessa terra para ser representantes do céu, estamos nessa terra para sermos embaixadores, para sermos luz, para sermos sal, para sermos justiça de Deus, para sermos resposta de oração, para fazermos a diferença, para trazer as realidades do céu para a terra. Então, se eu me modelar aos moldes e padrões desse mundo, o que vai acontecer? Eu vou me parecer com o molde e padrão desse mundo. Se eu me abster, se eu renunciar, eu vou me parecer com o modelo do céu. Eu vou me modelar a Jesus. Entende? Então, quem você tem modelado? Pessoas, o mundo, os moldes e padrões desse mundo, ou a Jesus? Então, a gente lê a Bíblia exatamente para a gente se modelar e se parecer cada vez mais semelhantes a Jesus. Quem vê Jesus vê o Pai. Amém? Então, a gente tem que entender isso. Quando a gente sabe que a gente tem uma identidade, a gente sabe qual é a nossa identidade, a gente sabe que a gente nasceu no coração de Deus antes da fundação do mundo e para a eternidade, a gente sabe certamente que o nosso destino é o céu, que o nosso destino é a eternidade com o nosso Pai do céu. A gente precisa fazer as escolhas que são coerentes com o nosso destino. Amém? Então, a gente precisa ser obstinado para chegar nesse destino. A gente não pode parar porque a gente tem obstáculos. A gente não pode parar ou desanimar porque a gente recebeu um não. Ou porque as pessoas não são iguais ao padrão do céu. Porque a nossa realidade não é igual ao padrão do céu. A gente não pode parar. A gente precisa persistir em avançar para o nosso destino. Amém? Então, Daniel, ele fazia isso, ele se posicionava como filho, como luz, como sal, mais sábio, mais forte, mais saudável, mais inteligente, com dons que vinham do Senhor, porque se abstinha. Tá? Vamos aplicar nossa metodologia, então. Vamos lá. Quem Deus é? Deus é aquele que, primeiramente, é o nosso Criador, que nos fez antes da fundação do mundo, que nos fez para a eternidade, para viver a eternidade com Ele. Ele é aquele que não nos abandona. Ele é aquele que está presente em todo o tempo. Ele é aquele que tem prazer em nos dar instrução, que tem prazer em nos dar estratégia, que tem prazer em nos dar sabedoria. Uma vez, na Bíblia, está falando assim, ó. Me peça com sabedoria. Quem não tem sabedoria, me peça sabedoria. Quem não tem sabedoria, me peça sabedoria, porque eu dou, meu Pai, Jesus falou, meu Pai dá livremente a sabedoria para quem pede, mas peça sem duvidar. Por quê? Você tem que pedir acreditando que o Senhor vai dar. Se você pedir, esquecer que você pediu, se você pedir e não perceber as respostas do Senhor, você vai ser como uma onda levada e agitada pelo vento e não vai ter nada, porque vai ter a mente dividida. Então, peça sabedoria, crendo que o Senhor vai te dar sabedoria, receba a sabedoria, reconheça as estratégias, reconheça a voz do Senhor. E a gente só reconhece vozes que a gente está acostumado, que é familiar pra gente.
A gente só reconhece a voz do Senhor quando a gente passa tempo com o Senhor, quando a gente tem intimidade com o Senhor. Então, o quê? Passe tempo com o Senhor para ter intimidade com o Senhor. Quem Deus é? Vamos voltar para a nossa metodologia. Deus é aquele que é galardoador. A instrução é, se abstenha dos moldes e padrões desse mundo. A instrução é, não se molde aos padrões desse mundo, mas renove a sua mente. A instrução é, renuncie. Renuncie o que esse mundo acha normal. Renuncie o que está sendo oferecido para você. Renuncie o medo. Renuncie o temer pessoas, o ter medo de pessoas. O se importar com o que as pessoas pensam, acham, falam, vão fazer, se não vão fazer. Renuncie o orgulho, o coração fechado, a arrogância, eu já sei tudo, eu não preciso aprender nada, eu já sou bom, eu já... Não, renuncie, seja aberto, disponível, ensinável para mudar, para ser aperfeiçoado, para ser lapidado pelo Senhor, para ser reconstruído pelo Senhor. Tenha coração humilde, ensinável, tema o Senhor. Quem Deus é aquele que nos fez para sermos humildes, mansos e humildes de coração. Quem Deus é? Ele é aquele que recompensa aqueles que o buscam. Ele é galardoador. A segunda pergunta que a gente pode fazer, que a gente deve fazer na nossa metodologia é: o que ele quer que eu faça? O que você acha que Deus quer que você faça? Você tem que se perguntar. E a partir desse texto a gente pode perceber, bom, será que eu estou sendo sábia quando eu vou comunicar? Será que eu estou sendo guiada pelo Espírito Santo de Deus? Será que eu estou tendo as estratégias do céu? Será que eu estou indo com a minha força? Ou será que eu estou indo com as estratégias do céu? Será que eu estou sendo guiada pelo Espírito Santo? Ou será que eu estou sendo guiada pela minha própria inteligência? Será que eu estou sendo humilde de coração, mansa e humilde de coração? Ou será que eu estou sendo arrogante, orgulhosa, fazendo tudo do meu jeito, tudo com a minha força? Querendo ganhar na minha força, querendo dar a glória e a honra para mim mesmo. Ui! Família. O que ele quer que a gente faça, então? Que a gente tenha coração manso, humilde. Ele quer que a gente faça renúncias. Quais são as renúncias que a gente pode fazer? Pergunta hoje ao Senhor. Senhor, nos mostra, nos revela quais são as renúncias que o Senhor quer que a gente faça. Renunciar a medo, renunciar a dúvida, renunciar padrões desse mundo, necessidade de aprovação, comparação, renúncias. Quais são as renúncias que a gente pode fazer? Do que a gente tem se alimentado, que é molde padrão desse mundo? O que a gente tem se modelado? A quem a gente tem se modelado? O que a gente pode renunciar hoje, papai? Nos revela, nos mostra, em nome de Jesus, papai. Amém? Eu creio que o Espírito Santo vai nos mostrar nesse dia. Que ele vai tocar no nosso coração, que escamas vão cair dos nossos olhos e a gente vai ter clareza daquilo que o Senhor quer que a gente renuncie. E o terceiro e último passo é a gente dizer, papai, que seja feita a sua vontade. Hoje nós já sabemos que a gente precisa ser obstinado, que a gente não pode parar no meio do caminho, que a gente tem que ter clareza da nossa identidade, que a gente precisa se posicionar aonde a gente está hoje, na estação que a gente está hoje, conforme a nossa identidade, conforme o nosso propósito de ser representante de Deus na Terra. A gente precisa obedecer o Senhor. A gente precisa renunciar o orgulho, a arrogância, o medo. A gente precisa temer o Senhor. Isso é o que Ele quer que a gente faça, que a gente tema o Senhor. Ele quer que a gente receba a sabedoria, receba as instruções, receba a luz, receba o amor dele, receba, porque quando a gente recebe a luz, o amor, as instruções, a guiança dele, a gente pode cooperar. Quando a gente é guiado pelo Espírito Santo de Deus, a gente pode cooperar com o plano dele, com o propósito dele, com o propósito que ele tem, com a sua vida, na sua vida e através da sua vida. Eu declaro que nada vai te parar. 1000 podem cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você e a sua casa não vão ser atingidos. Eu declaro em nome de Jesus que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Jesus Cristo. Amém? Você crê nessa palavra? Me conta aqui como é que está sendo para você aplicar essa metodologia, o que o Senhor tem apresentado para você, o que você tem conhecido de Deus, o que Ele tem falado para você, o que Ele quer que você faça. E o que tem acontecido de diferente, porque quando a gente fala, família, que seja feita a sua vontade e não a minha vontade, as coisas mudam, certo? Os planos às vezes vão ser frustrados, os nossos planos muitas vezes vão ser frustrados para que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida. Mas
Tenha paz, tenha certeza que os planos do Senhor são maiores e melhores do que os nossos. Amém? Família, deixa seu like aqui, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, clica no sino para você receber a notificação de todos os próximos vídeos e compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas possível, todas as pessoas que o Senhor colocar no seu coração. Tenha certeza, isso é o que o Senhor quer, que você faça. Porque você é um filho de Deus, um abençoador, um transbordador generoso. Reparta, sem cessar, todas as bênçãos do Senhor. Não segure, não retenha. Amém? Beijo no seu coração. Nos vemos no próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Esqueci completamente que eu falei pra vocês que ia dar uma dica, lembra? Então aqui, vamos lá. Qual é a dica? Ela é simples, mas eu garanto que vai fazer muita diferença. Muita diferença. Não só leia a Bíblia, escreva a Bíblia. Essa é a dica. Essa é a dica. Eu percebi que eu faço isso. Eu percebi que eu faço isso todos os dias quando eu tô lendo a Bíblia. Eu vou escrevendo as partes mais importantes, aquilo que eu entendo, aquilo que o Senhor tá falando comigo, principalmente. Eu não vou me estender muito, depois a gente pode fazer mais aprofundado de como escrever, tá? Mas olha só essa dica. Escreva os verbos, as ações, tipo assim, olha, Jesus estava andando, andar. Jesus ensinava, ensinar, entendeu? Tipo isso, vai observando isso, as ações, vai observando, vai escrevendo aquilo que o Senhor está falando com você, vai escrevendo as palavras que você não entende, vai escrevendo, vai pesquisando, escrevendo, essa é a dica. E escreva, leia e escreva tudo que você está lendo. É isso.